Olá, tudo bom, juniores? Espero que sejam bem, meus amores. O tio tá feliz, contente. Nós vamos começar uma nova revista. Tava a ver? A Igreja de Jesus. Top essa revista, meus amores. Bem bacana. A gente vai planejar e a partir de quarta-feira o papai e a mamãe já poderão passar lá na administração da igreja e pegar essa revista para vocês. A gente vai deixar lá, falar com o pastor Paulo, deixar tudo ajeitadinho lá. Aí só ir lá na administração da igreja, pegar uma revistinha dessa, levar para casa para vocês irem fazendo as atividades. É bem bacana, tem bastante coisa legal, muitos exercícios. E o que é, Tita Thalita? Devocional diária. Ah, tem a devocional diária na revista, né? É bem legal. Então, façam a devocional, porque isso vai facilitar o estudo a respeito da Igreja de Jesus. Tá legal? Meus amores, antes de a gente começar, só vamos dar uma recapituladinha. A gente terminou lá em José. Vocês lembram ali? José vendido pelos irmãos, vai para o Egito, ele prospera no Egito. Vou fazer bem resumo mesmo, tá? Para a gente chegar onde a gente vai começar a estudar. Então José é vendido pelos irmãos, vai para o Egito, prospera, há uma grande fome, os irmãos vão até não sabendo que era José, aí tem todo aquele contexto lá, José traz a família para o Egito, passa-se muito tempo, o novo faraó acaba se esquecendo do que aconteceu no passado. José já faleceu. Ali o novo faraó não entende como aquele povo que não é egípcio está prosperando e tem muita terra, acaba escravizando aquele povo. Nós vemos Moisés vem, liberta o povo da escravidão do Egito, vai para a terra prometida, chega na terra prometida. Nós temos ali o primeiro período, que é o período dos juízes, aí nós temos um outro período, que é o período dos reis, e um terceiro período, os profetas. E depois dos profetas, não vou entrar em detalhe, mas temos o silêncio profético e o nascimento de Jesus. E aí nós temos a história de Jesus, o nascimento de Jesus, e eu já vou para o final. A nossa revista ela vai começar já no final, praticamente ali na crucificação de Jesus. Aonde no momento da crucificação de Jesus, Jesus está sendo crucificado, já está na cruz ali, já foi açoitado, e as pessoas que, vamos dizer assim, que são testemunhas da morte de Jesus, que estão ali aos pés da cruz, alguns discípulos, Maria, a mãe de Jesus. Então essas pessoas estão ali e há uma fala de Jesus naquele momento que nós vamos ler. Abram para mim aí, Lucas 23, 46. Vamos lá. Lucas, deixa eu pegar aqui. 23, 46. Tá, ele colocou um monte de coisa aqui, deixa eu tirar, tá me atrapalhando. Vamos lá, Lucas 23, 46. Se vocês não conseguiram achar, pausa aí, que o tio já vai começar aqui, tá? Pausa um pouquinho o vídeo, aí acha e continua. Jesus, já lá na cruz, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, ele expirou. Jesus morreu. Nesse momento, meus amores, vocês imaginam a cabeça dos discípulos. Como que ficou? Jesus vem com toda aquela história, cura, ressuscita e de repente Jesus morre. Os discípulos ficam tristes, vão embora, cada um procura o seu canto, mas naquele momento ali, eles se esqueceram de algo muito importante, que nós vamos recapitular, que Jesus ele disse algo para que eles, vocês lembram ali que Jesus falou assim, ó, ao terceiro dia eu ressuscitarei
E eles se esqueceram desse detalhe. E é um detalhe que faz toda a diferença. Mas esse período da crucificação de Jesus, que foi numa sexta-feira, sábado e até o nascer de domingo, eles ficaram totalmente enclausurados ali, cada um fechado em si mesmo, triste, chorando. E nesse período, antes de Jesus ressuscitar, um homem chamado José, ele vai até Pilatos e ele pede o corpo de Jesus para que fosse sepultado na sepultura dele. Ele tinha preparado aquela sepultura para a família, para familiares dele. Pensa assim, na época ali as pessoas eram enterradas dentro da rocha. Então eles cavaram a rocha, era uma sepultura nova. E José vai até Pilatos e Pilatos libera o corpo de Jesus. Então José vai até lá, retira o corpo de Jesus, enrola, enfaixa o todo e o guarda dentro de uma sepultura. Isso é importante saber, meus amores, por quê? Porque para os judeus, quando você era condenado por um crime crucificado, você não poderia ser enterrado, vamos assim dizer, conforme as tradições judaicas. Você não poderia. Mas quebrando isso, porque Jesus não cometeu um crime ou qualquer coisa que seja uma infração. Ele era um inocente que foi crucificado. Lembrem-se disso. Então, José vai ali e coloca ele dentro do túmulo. E lembra que eu falei para vocês que ele se esqueceu? Vamos ler aí, abram a Bíblia para falar com o tio em Lucas 24, lá no versículo 7, vai falar assim, ó: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então já havia essa promessa, Jesus já havia falado para os seus discípulos, eles se esqueceram. Quando as mulheres que vão até o túmulo percebem que o túmulo estava vazio e ali tem um diálogo com o anjo, e aquela notícia se espalha entre os discípulos, logo eles se reúnem. Eles vão até uma casa, se reúnem lá, e de repente, quando eles estão todos reunidos na casa, no meio deles aparece Jesus e diz: a paz esteja convosco. Já se assustaram. Vocês já pararam para pensar nessa cena? A pessoa de Jesus Cristo, que vocês estão seguindo, é crucificado, colocado num túmulo, uma pedra pesada na frente. De repente, você ouve falar que aquele Cristo, aquele Jesus que você estava seguindo, ele ressuscitou e de repente vocês se reúnem numa casa e aparece. Não era uma simples, vamos dizer assim, ilusão de ótica, ou como se fosse, sabe aqueles filmes do Star Wars, que é um holograma, esses filmes mais modernos, assim, que aparece um holograma das pessoas? Não era um holograma. Tanto é que Tomé havia duvidado, e quando Jesus aparece, ele fala: ó, Tomé, coloca o dedo aqui nas minhas chagas. E Tomé até se assusta: não, Cristo, não, Senhor, não é preciso. Então nós temos nesse momento, meus amores, a ressurreição de Jesus. O coração dos discípulos parece que como se, sabe aquela planta que tá seca, sem água? É como se recebesse água viva e desabrochasse novamente, como uma flor que se abre, como uma planta que se abre, que cresce. Então o coração dos seus discípulos se alegraram, porque a água viva estava novamente com eles. Aquele que havia dado a promessa cumpriu. Eles sabiam que Jesus havia vencido a morte. Havia vencido a morte. Meus amores, então, ali naquele momento, Jesus começa a caminhar e lembrar aos discípulos daquilo que ele havia falado, das suas ordens, das suas ordenanças. E vocês lembram quanto tempo que Jesus andou com os discípulos depois que ele ressuscitou? 40 anos foi o tempo que Moisés peregrinou com o povo lá na terra, procurando, andando para até chegar à terra prometida. Jesus andou por 40 dias com os seus discípulos, até que eles foram a uma cidade chamada Betânia. Chegando em Betânia, Jesus começa a se despedir, e ao momento ali que ele começa a se despedir dos seus discípulos, ele começa a
ser levado para o céu, para junto de Deus. E a gente vai ler agora Atos 1, capítulo 1, versículos 10 e 11. Abram aí a Bíblia de vocês. Atos, rapidão, tá facinho, depois dos evangelhos, já é na sequência. Atos 1, dez e 11. Se não conseguiu achar, para o vídeo e aí achou, dá o play aí que eu já vou ler, tá? E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que promessa, meus amores! Que promessa! Vocês já pensaram? Olha a promessa. Jesus foi e ele prometeu que ele vai voltar. Isso alegra o nosso coração. No meio de todas essas tempestades que nós estamos vivendo hoje, a certeza que nós temos, além da nossa salvação, é de que ele a qualquer momento poderá voltar. Hoje mesmo poderá estar voltando. Não percam tempo de render o coração de vocês a Jesus. Então nós temos a ressurreição de Jesus, nós temos o momento em que Jesus caminha com seus discípulos e é levado aos céus. E agora eu preciso lembrar para vocês de uma ordem que Jesus Cristo deu. Essa ordem ela é essencial para a nossa vida cristã. Por quê? Porque se nós temos Cristo, nós precisamos multiplicar este Cristo no coração de outras pessoas. Vamos ver essa ordem lá em Mateus, a partir do 28, capítulo 28, 18 e 20. Mateus, capítulo 28, e 20. Se não achou, aperta pausa aí e continua, tá? Já vou começar. Então, Jesus, aproximando-se dele, disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus amores, essa ordem é de ir fazer discípulos, mas tem uma situação aí, uma condição. Ensiná-los, esses novos discípulos, a obedecer a tudo o que Jesus ensinou, a tudo o que Jesus ordenou que nós devemos que obedecer. Vocês estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Ok? Isso é importante, muito importante, porque não adianta só a gente falar que Jesus ama, falar que Jesus salva, mas precisamos ensinar as pessoas a obedecer a tudo aquilo que Jesus mandou que nós tenhamos que fazer. Não basta só termos Cristo no nosso coração e nos fecharmos nessa verdade. Nós precisamos que este Cristo, é o que eu falei lá no começo, este Cristo se torne Cristo no coração de outras pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Então nós temos essa ordem especial de Jesus para todos nós, do pastor ao mais novo membro dos juniores, ao mais novo membro da nossa igreja. Eles têm que falar de Jesus, ensinando a obedecer às suas ordens.
E eu quero fechar com vocês, meus amores, abram ali em Marcos 16, 19 e 20. Marcos 16, 19 e 20. Vou ler, tá? Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que os acompanhavam. Então, nós temos um Cristo que está sentado à direita de Deus. E este Cristo que está sentado à direita de Deus, ele nos ajuda a falar, nos ajuda a viver uma vida em obediência a Ele. Nós precisamos refletir a vida de Jesus, que está à direita de Deus, através de nós, nas pessoas. Então nós somos este canal que Deus, com sua extrema misericórdia, usa-nos como um canal para que outras pessoas o conheçam. Isso é importante, meus amores. Essa é a abertura da nossa EBD. Vocês precisam ter isso fixado no coração de vocês. Porque a partir dessa verdade encrustada no coração de vocês, vocês vão perder o medo de falar de Jesus, vocês vão perder o temor, vocês vão perder, às vezes, assim, a timidez. Por quê? Meus amores, não há... Imaginam assim, vamos dizer assim, se o pai de vocês promete uma bicicleta, se durante esse ano todo vocês se comportarem, estudarem muito, fazendo só uma hipótese. E durante um ano vocês têm que se comportar, tirar 10 na escola, ajudar em casa, e no final do ano o papai vai te dar um presente. O nosso presente é a eternidade, é morar com Deus. E para isso, nós precisamos ter Jesus no nosso coração, amar a Jesus sobre todas as coisas, mas também precisamos falar desse Jesus, levar esse Jesus às outras pessoas, ao coração das outras pessoas. Vocês imaginam quantas pessoas estão sofrendo sem essa verdade no coração? No meio de todas essas tempestades que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas não conhecem a Jesus, não sabendo que Jesus ressuscitou, foi levado aos céus e nos deu uma ordem. Vocês têm o privilégio de saber disso, mas muitos não sabem. Então, perdam a timidez, falem do amor de Jesus. E para a gente fechar a nossa EBD, essa vai ser o nosso versículo para nós decorarmos. Estão conseguindo enxergar aqui? Dá para ler, tia? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas. Atos 1:8. Vamos repetir? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Meus amores, esse versículo, ele enche nosso coração de absoluta certeza de que Deus, com Jesus Cristo à sua direita, e o Espírito Santo em nós temos esse poder de transformar a nossa família, transformar a nossa escola, transformar o nosso país em um lugar bom para se viver, bom para as crianças viverem, bom para as mulheres poderem viver, bom para as famílias viverem. Isso é muito importante. Nós queremos que o coração de vocês seja uma terra fértil, aonde nós estamos plantando as sementes, e que vocês floresçam e deem frutos a 100, a 1000, a 1.000.000. Deus abençoe vocês. Leiam esses trechos. A gente vai colocar atividade para vocês lá no grupo dos pais. Façam as atividades, tá bom? Fixem isso no coração de vocês.
Lembra de pegar a revista. Ah, tia Thalita tá falando. Lembrem, quarta-feira, a partir de quarta-feira, tá? Que a gente vai preparar lá, a partir de quarta-feira, poder pegar a revista lá na administração da nossa igreja, tá bom? Dá uma ligadinha antes, fala com a Margot lá, ou quem tiver na administração, na secretaria, para vocês poderem pegar lá, tá bom? Deus abençoe vocês e guarde o coração de vocês. Beijo!